Que a graça e a paz do nosso Deus continue abundante sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia junto comigo, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo a instrumentalidade do ex-cobrador de impostos chamado Mateus. Mateus, capítulo 11. Versículo 25, avançando no processo de destravamento da alma. Mateus, capítulo 11, versículo 25. Pai, bendito seja o teu santo nome, pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu cuidado para com cada um de nós. Bendito seja o teu santo nome, porque o Senhor tem nos dado boa casa para morar, bom carro para andar, boa comida para viver e boa igreja para congregar. Bendito seja o teu santo nome, porque nós temos visto a bondade do Senhor sobre a nossa nação, sobre o nosso estado, sobre a nossa cidade, sobre o nosso bairro, sobre a nossa casa. Bendito seja o teu santo nome, porque embora a tua palavra precise se cumprir, nós podemos, ó Pai, no meio das adversidades, usufruir da vida abundante que Jesus veio nos trazer. Obrigado, Deus Todo-Poderoso, porque nós podemos chamar-te de Abba, de Pai, de Paizinho querido. Ô Paizinho querido, vai tomando cada mente, cada coração, vá tomando cada filho, cada filha, o nosso querido visitante, do alto de sua cabeça à planta dos seus pés. Tome cada um de nós com a tua presença doce, poderosa, maravilhosa, que é o que nós mais precisamos, ó Pai, nesses dias. Ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, seja com as nossas crianças no ministério infantil, aquietando o coraçãozinho delas. Toca especialmente o nosso querido Pedro, operando na vida dele, ó Pai, a graça de receber a Tua palavra, entender a Tua palavra e receber um milagre da parte do Senhor e todo o seu sistema biológico. Deus poderoso, que esse lugar seja lugar de milagres, que as nossas vidas sejam canais habilitados pelo Senhor para promovermos milagres, que nós tenhamos fé para receber milagres, que nós sejamos homens e mulheres com a alma destravada, prontos para ser usados nessa terra como Jesus foi, prontos para te obedecer como Jesus te obedeceu, prontos para te amar como Jesus te amou. É a minha oração junto com a tua igreja, Pai, no nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Diga para quem está do seu lado, ainda que seja o seu cônjuge, que bom que você veio. Que bom que você veio. Um dos poucos lugares dessa terra onde ainda experimentamos razoável refrigério é quando os santos do Senhor se reúnem na congregação, porque é promessa que ali o Senhor ministra, derrama, outorga, valida a sua bênção, a sua unção. Eu creio nisso, irmãos, eu creio, e o lugar que eu mais amo estar é na congregação, junto com o povo de Deus. Mateus capítulo 11, versículo 25 diz: naquela ocasião, em resposta, Jesus proclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois escondestes essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Amém, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o desejar revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai em vosso lugar minha canga, e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas, pois meu jugo é bom, e minha carga
é leve. Muito bem. Como já temos dito, essa passagem é conhecidíssima e ela tem tudo o que nós precisamos. Porque não há nada que o ser humano precise mais do que estar com a sua alma aliviada. Quando a alma está bem, quando o coração está bem, não tem problema se a comida está um pouco além do ponto de sal, ou se está um pouco aquém do ponto de sal. Se a comida está um pouco além do sal, nós damos um jeito colocando uma farinha, comendo uma alface junto. Se a comida está sem, é só acrescentar. Quando a alma está bem, há jeito para tudo, dá para consertar todas as coisas. Mas quando a alma não está bem, até o que está bom, até o doce fica amargo. Não existe nada mais importante sobre essa terra do que nós desenvolvermos a capacidade de ter alma absolutamente sem travas, absolutamente livre. E nós temos visto que, para aprender o que Jesus tem para ensinar, que é o que pode dar descanso, alívio, destravamento para a alma, nós precisamos nos esvaziar. Porque o conhecimento que traz esse alívio e esse equilíbrio é aquele conhecimento que vem apenas do Pai. Todo conhecimento natural é válido e tem o seu lugar, mas só o conhecimento que o Pai revela para aqueles que se aproximam dele é que pode de fato e de verdade nos fazer pessoas incomuns sobre a face da terra. Alento, amortecimento, distração, podemos encontrar em muitos lugares, mas descanso para a alma só em Jesus Cristo de Nazaré. Diga aí para o seu vizinho: descanso para a alma só em Jesus Cristo de Nazaré. Ele dá o descanso, e quando você encontra nele o descanso, você pode caminhar em direção a uma alma completamente destravada. Ele dá o descanso, mas o destravamento é responsabilidade de cada um de nós. Eu acredito que você deveria dizer que pena, ou misericórdia, porque seria tão bom se dependesse só dele, seria tão maravilhoso se desse para fazer uma oração e tudo ficar absolutamente resolvido. Para destravar a alma, é necessário iniciar o processo consciente de esvaziamento para simultaneamente processar o enchimento. E nós falamos na terça passada que a maneira mais eficaz, mais contundente, mais absoluta de aliviar a alma é lançando sobre o nosso Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Irmãos, não tem como vir para o culto e esquecer tudo. Tem como vir para o culto e esquecer tudo? Tem? Não tem como. Então esse negócio da gente falar, esquece tudo agora e entra na presença de Deus, não tem como. É o contrário, venha com tudo que está na sua cabeça e no coração para a presença de Deus e lance nele tudo que está te oprimindo, tudo que está te causando ansiedade. Joga fora, não tem jeito, porque quando você sair vai estar lá te esperando. Agora, quando você aprende a lançar nele, e tudo aquilo que é vir sobre você novamente, você diz: já entreguei. Diz para quem? Para você mesmo. Porque esquecer, irmãos, nós temos facilidade para esquecer os milagres, mas coisa ruim é difícil de esquecer. Quem concorda comigo? Coisa ruim é difícil esquecer. Então as coisas ruins que provocam ansiedade e angústia, que nos oprimem, nós precisamos lançá-las nos braços daquele que é todo poderoso, porque Ele tem cuidado
Ele tem cuidado de nós. E terça passada nós tivemos um momento aqui de ministração, onde os pastores impuseram suas mãos, sendo vasos nas mãos de Deus, para ministrar na vida de quem se dispôs a fazer um pacto inquebrável e inegociável de autoesvaziamento. E então eu quero começar a mensagem de hoje, dessa terça, fazendo uma pergunta para você. Quanto tempo você investiu no destravamento de sua alma, de terça-feira passada até hoje? Quanto tempo você investiu no destravamento consciente de sua alma, de terça-feira passada até hoje? Você praticou o autoesvaziamento nesses dias através da oração? Porque o que nós afirmamos aqui, usando a palavra de Deus, é que a única maneira de aliviar a alma, de modo contundente, que vai fazer diferença ao longo da caminhada, não é um abracadabra, é parando na presença do Deus que é Pai e lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. O desafio é que nesse período de terça passada até hoje, nós tivéssemos tempo especial, diferenciado na presença de Deus, para realizar esse auto-esvaziamento. Como a mentira tem pai, eu e você que somos filhos de Deus, não podemos mentir. Nem aquela célebre, diga que eu não estou, não, diga que agora eu não posso atender, diga que eu não quero atender, diga que eu não estou pronto para falar com essa pessoa, diga que eu não tenho dinheiro ainda para pagar a conta. Mas diga que eu não estou, é mentira. E isso causa trava na alma. Quem de terça passada para cá tirou tempo especial para um autoesvaziamento, levante sua mão. Era o que eu imaginava. A minoria. Era o que eu imaginava. E isso é uma prova de que de fato sua alma tem muitas coisas que precisam sair. E eu garanto para você que é mais fácil enganar o ser humano em nome de Jesus do que habilitar o ser humano a viver no poder de Jesus. Você quer ser enganado ou quer ser habilitado? Quem quer ser enganado, levanta a mão. Quem quer ser habilitado, levante a mão. Quem está que nem chuchu, tanto faz, levanta a mão agora, porque pelo amor de Deus. Sabia que isso é uma trava na alma? Tem alguém ministrando aqui na frente, tem alguém pregando para você, tem alguém te ajudando a adorar a Deus, e a pessoa diz, faça isso, eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim. Trava na alma, ninguém está mandando em você. Esse é um momento de coparticipação, nós estamos juntos aqui na presença de Deus. Eu não quero nem saber, está ministrando, eu estou participando. Pode ser quem for, se a mensagem falar comigo, pregou, eu sou o primeiro a vir para frente. Livre de trava na alma. É necessário se esvaziar, a fim de criar espaço para aquilo que é capaz de nos limpar, transformar, aperfeiçoar e alinhar a vontade de Deus. Sem o velho começar a sair, não tem como o novo entrar nas profundezas da nossa alma, nas profundezas das nossas entranhas. E para isso, irmãos, nós precisamos de tempo. Me ajude, diga para o seu vizinho, você precisa arrumar tempo para estar na presença do Pai. Você precisa arrumar tempo para sem pressa estar na presença do Pai. E o tempo na presença de Deus
não é por causa de Deus, como se ele tivesse alguma necessidade. Deus não precisa ser lembrado de nada, Deus não precisa de nada, Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. Deus é autoexistente, Ele é nele mesmo. Algumas pessoas dizem: para que ficar orando? A oração não é simplesmente para eu pedir, ou para eu dar relatório. A oração é para eu ter comunhão. E tem coisas que, se o Pai não tiver tempo para agir na sua e na minha vida, não dá tempo para Ele operar a transformação que nós precisamos. Deus não precisa de nós, nós é que precisamos dEle. E quanto mais tempo eu dou para Ele, mais dEle se manifesta em mim. Quanto menos tempo eu dou a Ele, menos tempo eu tenho dEle, menos eu tenho dEle para mim. E como Deus não precisa de ninguém, como Deus não é afetado por ninguém, Ele simplesmente deixa que cada um de nós vamos seguindo a nossa vida conforme a nossa própria decisão. E eu digo para você, meu irmão e minha irmã, conhecer a palavra, pregar a palavra, ainda não significa estar vivendo a palavra. E ouvir uma palavra e não colocar em prática, significa que aquilo que foi ministrado provavelmente não vai se manifestar na sua vida, embora Deus seja o maior interessado. Nós vamos precisar fazer algo para nossa mente voltar ao nosso controle, porque o sistema comandado pelo diabo tem colocado todos nós num ativismo tão grande, que é igual ao vazio que a maioria de nós sentimos. Quando eu estava vindo para cá, mudei a rota comum, pegando uma outra estrada, sabendo que tem uma intercorrência no caminho, e um cidadão vinha, dois cidadãos vinham no meio da rua, um mais magrinho, o outro mais fortinho, e o cidadão vem no meio da rua, e você está vindo de carro, e ele está vindo na sua direção, e se você não quiser passar por cima dele, você tem que frear. Antigamente até os velhinhos atravessavam a rua correndo, quem lembra disso? Agora parece que o ser humano ficou inquebrável, parece que se você bater no sujeito, o carro é que vai quebrar, então o carro tem que cuidar, porque o ser humano está alienado, está desligado, e muita gente está achando que é o ó do borogodó. Então eu ando na rua mesmo, estou nem aí, uma hora que encontrar um doido, o doido passa por cima. Amanhã é feriado, quem sabe? Alguns irmãos viajaram, irmãos que eu amo, e que já me deram muito trabalho, e que começaram o processo das 7 terças-feiras. Pastor, eu sei que você já estava com a viagem preparada, você vai faltar terça-feira que vem, tá tudo bem, né? Alguns irmãos que não tinham viagem marcada para lugar nenhum, mas aí deu na louca. Nós não fizemos um propósito, irmão, de 7 terças-feiras? Sim ou não? Sim, mas a pessoa simplesmente quebra por nada. Estou indisposto, não estou legal, surgiu a oportunidade para viajar, vou viajar de graça, eu vou viajar, vai. Isso é sinal de trava na alma. Não tenho compromisso comigo, não tenho compromisso com Deus, não tenho compromisso com meu pastor, não tenho compromisso com ninguém. Trava na alma, porque seja a vossa palavra sim, sim, não, não. Semana retrasada, eu preguei a maior gripe da minha vida, e fazia 4 anos e meio que eu não ficava gripado, graças a Deus, mas na terça eu tinha que pregar, então eu tive que optar por passar 3 dias deitado, para poder na terça-feira estar aqui, porque na terça não dava para eu colocar ninguém para pregar no meu lugar, no domingo dava, quem me entendeu? Senso de compromisso. Se a sua alma não destravar, você vai achar que você é uma ilha,
Você vai continuar vivendo como se você tivesse que ser a pessoa mais assistida do universo. E por isso, se o seu pai, se o seu irmão, se o seu cônjuge te contrariar, você acha que tem direito de mandar para aquela cidade para frente de Cáceres. Não é antes, é Poconé. Você sabe que não é esse o nome que eu queria falar, mas eu não vou falar. Eu estou me doutrinando. A trava na alma faz com que a pessoa ache que é livre para fazer o que ela quiser. Sabe quem é livre? Livre é quem pode viver no centro da vontade de Deus. Livre é aquele que pode se contrariar para não voltar atrás naquilo que afirmou, no pacto que fez. A vida do tanto faz como tanto fez não é vida de liberdade, é vida de aprisionamento. Eu achei muito interessante que o pastor Eujasso, na nosso discipulado de sexta-feira, ele falou comigo: apóstolo, o povo está animado para começar as 7 terças-feiras do destravamento da alma, e eu convidei os pastores para estar lá, e nessa terça-feira o pastor que ia pregar lá, cadê um pastor desse tamanho assim? Ah, está ali, ó, pastor Gilberto. Eu falei: ô pastor Eujasso, é melhor você começar as 7 terças-feiras quando nós terminarmos a nossa, porque você quer começar as 7 terças-feiras em Ribas do Rio Pardo, convidando os pastores da sede, mas se o pastor Gilberto for pregar lá em Ribas do Rio Pardo, ele já vai quebrar o propósito das 7 terças-feiras do destravamento da alma, porque lá na nossa sala de reunião, irmãos, quando nós falamos sobre essas 7 terças-feiras, nós não conversamos lá da seguinte maneira: ó, nós somos os pastores, nós somos os perfeitos, nós já estamos acima de tudo e de todos, nós não temos nada na nossa alma para Deus tratar. Foi assim que nós falamos, pastores? Não, nós falamos da seguinte maneira: é bem provável que Deus vai falar conosco também, é bem provável que tenha coisas que nós vamos orar pelas pessoas, e que Deus vai destravar em nós enquanto nós estivermos ministrando. Então nós pastores também estamos participando. Por isso não dava para travou o cérebro, a língua, ou foi a alma? Não dava para concordar com o pastor Eujasso? E o pastor Eujasso entendeu, e ele deu a notícia para o povo. E na nossa reunião ontem, o pastor Eujasso estava compartilhando conosco, com os pastores das outras SEACs de fora, a alegria que está dentro dele, da esposa, e a alegria que contagiou a igreja de Ribas, diante de uma obediência de todo o coração. E aí ele vai ter tempo para ver o que está acontecendo, quem está pregando, e para saber quem ele vai convidar para ele a pregar. Quem está me entendendo? Quando você faz um propósito, você deve ir do começo até o final, porque senão você não usufrui. Quando Deus disse para o povo que andava com Josué: vocês vão dar 7 voltas em torno da cidade de Jericó, cuja muralha era intransponível, impossível de ser vencida. No 7º dia, vocês vão dar 7 voltas, o dia inteiro andando em volta da cidade. E quando tocar as trombetas, o chofar, quando fizer barulho, quando entoar louvor, as muralhas vão cair. Se o povo no 3º dia tivesse dito: estamos cansados, vamos deixar para outra vez. Ou se no último dia, não, era para ser 7, mas vai ser 6. Irmãos, não é superstição 7. São 7 ministrações da palavra. São 7 períodos de comunhão. São 7 momentos de estarmos juntos na presença de Deus. Mas a trava na alma faz com que o ser humano viva um relativismo absoluto. Então já não se segue mais nada, não se tem compromisso com nada, e isso é sinal de trava na alma. O tempo que eu preciso passar na presença de Deus
Não é porque Deus tem problema de memória e nem precisa de mim, mas é porque eu preciso dele e as minhas memórias precisam ser saradas na presença dele. E quando eu procuro Deus, eu estou dizendo: o Senhor é grande e eu sou pequeno, mas eu não vivo por vista, eu vivo pela fé. Por isso eu anseio pela tua presença mais do que a corça anseia pelas águas. O processo de esvaziamento precisa ser acompanhado simultaneamente pelo processo de enchimento. Jesus ensinou que quando uma casa está ocupada por um demônio, e você pode ter certeza que tem mais demônio perto de nós do que nós imaginamos, e aquele demônio é mandado embora, e ele dá uma volta e volta com mais 7. Se aquela casa que foi liberta, limpa, continuar vazia, aquele espírito que foi embora volta e traz consigo os outros 7, e o estado daquela pessoa vai ficar pior do que o seu primeiro estado. O esvaziamento precisa ser acompanhado simultaneamente por um processo de enchimento. No lugar do vácuo precisa ser colocado algo que vai trazer equilíbrio, algo que vai trazer razão de viver, algo que vai iluminar o raciocínio, algo que vai dar a paz que excede todo impedimento, algo que vai capacitar para não mais sofrer pelas amarguras, algo que vai capacitar a não mais ser movido pelo que aconteceu, algo que vai me levar a não precisar mais depender de alguém que me desprezou, ou de algum pensamento, ou de um sentimento que não procede de Deus. Quem está me entendendo? Isso é trava na alma, ó. Não conseguir prestar atenção na pregação e ficar conversando com a mãe, é trava na alma. Que agora é hora de conversar? É? Não. Apóstolo, você é meio louco, apóstolo, desse jeito você vai ficar sem ninguém nessa igreja. Irmãos, eu prefiro ir vender batatinha na feira do que ser pastor de uma igreja cujo propósito é só arrecadar dinheiro e o povo não se prepara para viver vida em abundância na terra. Há tempo para tudo, irmãos. Há tempo de brincar, há tempo de celebrar, há tempo de parar, há tempo de ouvir, há tempo de conversar. Posso ouvir um amém? Amém. E eu digo para você, em Campo Grande não falta igreja para você ter entretenimento. Não falta. Com estrutura muito melhor do que essa, com gente que estudou muito mais do que eu e do que os pastores que estão aqui. Mas eu garanto para você que tem pouca gente na terra preocupada em você ter intimidade com Deus. Tem pouca gente preocupada com isso. O processo de esvaziamento precisa ser acompanhado por um processo simultâneo de enchimento. E está escrito, nós já lemos, agora vamos um pouco adiante: livrando-se de toda malignidade, engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, desejai o puro leite espiritual. Você já se esvaziou? Você está se esvaziando? Você vai continuar a se esvaziar? Não é só isso. Agora você precisa desejar o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação, se é que já provaste que o Senhor é bom. Quem aqui já experimentou que Deus é bom? Mas o que você experimentou é quase nada perto do que Ele tem para você. O que Deus tem para mim e para você vai muito além da salvação. O que Deus tem para mim e para você vai muito além do que abandonar vícios. O que Deus tem para nós vai muito além de nos guardar do diabo. E para nós experimentarmos isso, nós precisamos desejar o puro leite espiritual. Desejar como criança recém-nascida. Quem aqui já presenciou um bebê recém-nascido com fome? Quem já viu?
Ou já ouviu? É impossível numa casa você não notar um bebê quando ele está com fome. É impressionante. Parece que bebê vem com a caixa de microfonada no peito. O choro do neném incomoda até aquele pai que tem um sono mais profundo, se a mãe não correr para socorrer a criança. Porque quando a criança está desejando leite, ela berra, ela esguela, e você pode até fazer muitas coisas para distraí-la. Você pode brincar com o bebê, dar um presente para o bebê, passear com o bebê, e quem sabe por um momento ele vai se aquietar, mas logo em seguida o que ele vai fazer? Ele vai clamar pelo leite. Essa escritura sagrada está dizendo que para você ser alguém livre, completamente destravado, você tem que desejar a palavra de Deus mais do que qualquer outra coisa sobre a face da terra. Porque eu pergunto, quando o neném está chorando, ele quer mamar, dá para dar papinha para ele, sim ou não? Dá para dar um pedaço de pão, sim ou não? A única coisa que vai fazer aquele bebê parar de chorar, parar de clamar, é o quê? O leite. E o texto sagrado diz que se você quer de fato, de verdade, ser alguém livre, você vai precisar desejar. Então não adianta jogar nas costas de Deus essa necessidade. Deus me faz desejar. Não, é você que tem que desejar. Você que tem que desejar. E para isso você vai precisar trabalhar a sua cabeça. Você precisa desejar a palavra mais do que você deseja o WhatsApp. Diga para você mesmo, vai ser difícil. Você precisa desejar a palavra mais do que você deseja as séries da Netflix. Diga para você mesmo, vai ser difícil. Você precisa desejar a palavra de Deus mais do que você deseja ter dinheiro. Meu Deus, vai ser mais difícil ainda. O que esse texto sagrado diz é que você e eu deveríamos desejar a palavra como se fosse a única coisa no universo capaz de aplacar o nosso choro. Ô apóstolo, então eu vou continuar com a alma travada. Vai mesmo, vai mesmo. Eu disse desde o primeiro encontro, irmãos, não ia ter uma mágica aqui. Mas é simples e é fácil, irmão. É simples demais. Não é difícil. Você não precisa vender a sua casa, o seu carro. Você não precisa sacrificar seu tudo, porque isso também não resolve. Ah, sim, uma grande semeadura pode te levar para uma grande colheita, mas destrava a alma, sim ou não? Não. É tão simples o que nós precisamos fazer, que a maioria dos cristãos não fazem. Mas eu espero em Deus que você decida fazer. E aí você vai experimentar o que você nunca experimentou. E eu confesso, como eu gostaria de poder fazer isso num abracadabra, mas não tem jeito, irmãos. Não tem como, seria mentira, seria falsidade, seria engano. E de engano nós estamos até aqui, ó. Porque o engano é que deixa a nossa alma cansada. E eu e você somos tão hábeis para o auto-engano, que nós somos capazes de enganar a nós mesmos. Irmãos, daria para eu trazer palavras rebuscadas aqui, explicar coisas que vocês não entenderiam bolhufa nenhuma, mas não ajudaria em nada. Mas se você der ouvidos para esse arroz com feijão, você vai ver a revolução que Deus vai fazer dentro de você. Se verdadeiramente você quiser ser uma pessoa sem travas na alma, e eu acredito que você quer, porque você está aqui, você vai precisar desejar se alimentar da palavra do Pai, assim como o bebê deseja o leite da mãe. Se você de fato quiser ser uma pessoa com alma destravada,
inabalável, que ninguém consegue tirar do prumo e do equilíbrio, pronta para romper em toda e qualquer circunstância. Você vai precisar desejar se alimentar da palavra do Pai, mas ou assim como a criança deseja se alimentar do leite da mãe. Quem me entendeu, levanta a mão para o céu e dá um glória a Deus. Mas apóstolo, dentro de mim tem uma pergunta que não quer calar: por que que tem que ser assim? João capítulo 15, versículo 1 diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, pela palavra que eu vos tenho transmitido. Versículo 7: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes, e vos será concedido. Nós somos então comparados com galhos enxertados na videira verdadeira, na árvore verdadeira chamada Jesus de Nazaré. E Jesus disse que Ele escolheu você para dar muito fruto, e Ele escolheu você e eu para dar frutos que permaneçam. E quando nós damos frutos que glorificam a Deus, Ele disse que o que nós pedirmos, Deus vai atender, Deus vai fazer, porque nós o alegramos frutificando. E aqui nessa passagem, Jesus diz que aquele galho, aquele ramo que não dá nenhuma flor, que não dá nenhum fruto, ele vai ser podado e jogado no fogo. Então, uma vida cristã de mesmice é um perigo, porque eu posso até ter a aparência de quem está vivo, mas morri logo depois de nascer. Então, o destravamento da alma é necessário para que eu experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e assim tenha direito, por comportamento, uma vez que eu estou debaixo do que Cristo fez, de receber de Deus tudo aquilo que eu pedi. Está escrito, irmãos, não precisa nem de interpretação. Quem dá fruto, Ele limpa para que dê ainda mais fruto. E Ele disse para os discípulos: vocês estão me ouvindo pregar faz 3 anos, e o que eu tenho pregado tem limpado vocês. Vocês já estão limpos pela minha presença, vocês já estão limpos pela minha oração. Não, o que Jesus diz aqui? Vocês já estáis limpos pela minha palavra. Não era a presença de Jesus, não era o poder de Jesus, não era a oração de Jesus, não eram os milagres de Jesus. Os discípulos já estavam limpos, diferente das outras pessoas, pela palavra que Ele tinha transmitido para eles. E aí Jesus faz a promessa: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes, e vos será concedido. Então, o que é que limpa a mente? O que é que limpa a alma? O que é que limpa o interior do ser humano? É a palavra. Só que para a palavra entrar, você precisa se esvaziar. E nós andamos tão cheios de tanta coisa, que você sabe qual foi a palavra que foi lida aqui no começo do culto? Nós andamos tão cheio, a nossa cabeça está tão cheia, a nossa alma está tão entulhada de coisa, que você lembra o que foi pregado aqui domingo retrasado? É tanta informação, é tanta coisa, é tanta trava, que para as coisas de Deus, a nossa memória está fraca. Quem concorda comigo? Dê um sinalzinho com a mão. Nós precisamos tirar tempo
para estar mais tempo na presença do nosso Pai Celestial. Nós precisamos de tempo para nos esvaziar, enchendo os ouvidos dele com a nossa voz, e tempo para nos encher, enchendo os nossos ouvidos, a nossa alma, todo o nosso ser com a voz de Deus, que está registrada no Antigo e no Novo Testamento. Posso ouvir um aleluia? Você fala com Deus abrindo a sua boca, e Deus fala com você quando você lê a palavra dele. João 17:17, santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Por que tem que ser assim? Porque é a palavra que limpa, porque a palavra é a verdade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, uma das primeiras passagens que mais me marcaram por dentro. Já falei aqui N vezes que eu era um sujeito complexado, complicado, e quando eu cheguei aqui, nessa passagem, eu comecei lá em Mateus. Quando eu li essa palavra, ela cresceu como um grande prédio na minha frente, e a alegria que já era grande ficou maior ainda. Purificando a vossa alma pela obediência à verdade. Por que eu preciso me esvaziar? Para ter espaço para entrar alguma coisa. E do que eu preciso me encher? Da palavra. E quando a palavra entra em mim, tendo eu me debruçado em oração diante do Pai, essa palavra vai purificar a minha alma. E então eu vou conseguir andar em obediência, e então eu vou conseguir amar, então eu vou conseguir respeitar as pessoas sem ser fingido. Irmãos, sejam sinceros. Você acha que pastor que está preocupado só em pagar aluguel e conta vai chamar a atenção de alguém assim na hora do culto? O que você acha? Vai? Vá nas igrejas por aí, parece shopping, o povo anda para lá e para cá. A cantina funciona na hora do culto. Sabe por quê? Porque Deus é um acessório. Igreja, irmãos, o povo de Deus se reúne na igreja para adorar a Deus. Primeiro motivo. Segundo, para ter comunhão com ordem e decência. É só assim que a nossa vida pode se tornar abundante, em obediência à palavra. Irmãos, eu tenho uma prova viva na minha casa. Sei que eu falo às vezes até demais do meu filho. Quem aqui viu o João Lucas versão Capetinha? Quem viu? Olha aí, olha quanta gente viu. Muita gente viu o João Lucas versão Capetinha. Minha esposa ficava desesperada. Não dá para saber por que o gurizinho era tão terrível. Ele foi concebido dentro do casamento. A Marcinha casou virgem. No dia que ela ficou grávida, nós estávamos orando. Nós sabemos o dia que o rapaz ficou, mas o guri era terrível. A maioria dos crentes da Aliança Cristã tinha certeza que ele ia ser um legítimo filho de pastor encapetado. E eu garanti para minha esposa que com 12 anos Deus viraria uma chave dentro dele. Mas como você podia ter tanta certeza? Primeiro, ele passava 40, 45 minutos debaixo de mim orando, e foram assim por meses, chegou a anos, até que teve um momento que ele não quis mais. Depois nós fomos fazer uma visita numa casa, ele estava com uns 9, 10, 11, sei lá, e ele viu um demônio muito grande, e ele voltou a orar, com medo do capeta, mas voltou a orar. Antes de ele chegar nos 4 anos de idade, a mãe já tinha lido a Bíblia inteira para ele umas 2 vezes. Quando ele aprendeu a ler, ele foi obrigado a ler Bíblia e me dizer o que ele tinha lido. Quando o guri chegou nos 9 anos, ele já tinha lido a Bíblia 3 vezes. Aquela coisa ruim que o João Lucas, porque o bicho era terrível. Ah, está lá ele, ó.
Meu Jesus de Nazaré, o gurizinho era terrível, irmãos, terrível, e ele aprendeu a orar, ele foi se acalmando, e aí começou a ler a Bíblia de novo, e fazer anotação. Olha lá, eu tenho convicção de que vai ser uma labareda nas mãos de Deus. Qual foi o método de cura? Esse que eu estou ministrando, o mesmo que transformou minha vida, que me curou, o mesmo que transformou os homens da Bíblia, e nós vamos falar disso um pouco mais terça-feira que vem. É simples demais, não tem complicação nenhuma, e por isso nós temos dificuldade de fazer, porque orar e ler a palavra requer de nós a coisa mais difícil para o ser humano. Qual que é? Obedecer. Não, eu sou obediente, eu obedeço. Será? Obedece o que você quer, quando você tem vontade, se te agrada, e o que não te agrada. Porque vamos falar sério, irmãos, orar é uma delícia. Irmãos, eu passei a tarde hoje orando, os pastores viram como é que eu estava na reunião, estava, meu Deus do céu, aceso, a fornalha estava 7 vezes mais forte, porque Deus falou comigo lá na hora que eu estava preparando a mensagem, coisas que me deixaram, meu Jesus, fora do compasso, porque é assim, muitas vezes você vai orar só para receber uma palavra, e Deus vai falando coisas com você, Deus vai mostrando coisas para você, que te abençoam, mas incomodam sobremaneira. Quem está me entendendo? Porque Deus fala, irmão, se nós tivermos tempo, mas para eu conseguir desligar o celular, e só ligar 3 horas depois, foi quase impossível, eu quase tive uma crise de abstinência. Na madrugada é fácil, não chega mensagem, ninguém liga, mas durante o dia, desligar dessa bênção, para quem é fácil aqui? Levanta a mão, por favor. Hã? Purificando a vossa alma pela obediência à verdade. Me ajude, nós já estamos indo para o final agora. Diga para o seu vizinho, quer ter alma destravada? Vai ter que se encher da palavra, mas antes precisa se esvaziar. Você tem que deixar o WhatsApp com saudade de você, você tem que dar as contas para TV a cabo, para Netflix, para o multicanal, senão você não vai ter tempo. O que significa, meu irmão e minha irmã, santificar? O que significa santificar? Vou dar aquele exemplo de sempre. Dona Nadir, a senhora está aqui? Está ali, Dona Nadir. A Dona Nadir vai ganhar uma dentadura nova agora. Mas minha mãe tem 5 filhos, ama todos com a mesma intensidade. Tem o que ela paparica mais, quem sabe qual é? O Ludinho. Mas a minha mãe não empresta a dentadura dela para nenhum dos filhos, porque a dentadura dela foi santificada para ela. Santificada significa separada para uso exclusivo. Você e eu precisamos viver nessa terra santificados para uso exclusivo do nosso Pai. E para a sua alma e a minha alma chegar nesse estado, nós vamos precisar vencer a nossa mente e o sistema comandado pelo diabo, para arrumar tempo para estar na presença do Pai em oração, para se esvaziar, para estar na presença do Pai lendo e meditando na palavra, para se encher. Porque não tem outro jeito, irmãos, não existe. Você pode fazer curso onde for, não adianta. O método foi estabelecido por Deus, e Deus não muda, Deus é imutável. Ontem eu falei com um cidadão de mais ou menos 40 anos de idade. Ele tinha falado sobre nós conversarmos na segunda-feira,
Então eu liguei para ele, me falou: estou muito corrido, muitas ocupações na empresa, eu não vou poder, e amanhã eu tenho que desenvolver algo difícil, na quarta-feira, feriado, eu vou caçar, mas na quinta eu estou de volta, eu vou ver se arrumo um tempo então para nós conversarmos. Eu falei: se for na quinta tem que ser de manhã, e tem que ser às 7, porque depois não dá, o dia inteiro não vai ter como. O cidadão que eu ia atender, ele está à beira de ratificar uma decisão que vai mudar a vida dele para sempre, mas não vai mudar a vida dele para melhor. A vida dele vai ser mudada, mas vai ser perpetuamente para pior. Mas ele vai ver se ele vai conseguir conversar comigo na quinta-feira. Quem está me entendendo? Eu preciso dele? Não, nesse caso ele precisa de mim. E amanhã é feriado. O que ele vai fazer? Vai caçar. E provavelmente vai se lascar. Porque é como se ele fosse o centro do universo. E eu fosse alguém que não tem nada para fazer e estou esperando ele ter tempo para conversar com ele. E é desse jeito que nós fazemos com Deus a maior parte do tempo. Deus, se der tempo, quando eu tiver tempo, se eu não tiver mais nada para fazer, eu vou tirar um tempo para me auto-esvaziar e um tempo para me encher. Mas se não, a hora que eu precisar, o Senhor se vira aí, né? Porque o Senhor é Deus. E Ele está sempre pronto, Ele nunca está ocupado. Mas muitas vezes Ele não nos atende, porque Deus não se deixa comprar, manipular e nem ser tratado em segundo plano. Deus quer ter a primazia. O egoísmo, preste atenção, o egoísmo faz o ser humano priorizar o que dá prazer, e não o que dá sentido e traz transformação para a vida. Não tirar tempo para Deus é viver tomado pelo ego. Não ter tempo para ler e meditar na palavra é ser dominado pelo ego. E ser dominado pelo ego é egoísmo, egolatria. Pergunta para você mesmo: eu estou mais para egoísta ou para altruísta? Simples. Porque se você não tem tempo de qualidade com Deus, você não está cuidando nem de você mesmo. A alma com travas. Apóstolo, vou sair daqui deprimido hoje. Não é o propósito? O propósito é que você saia consciente. Lembra da mensagem de domingo? Quem estava aqui domingo? Abraão foi peregrinando pelos desertos e de vez em quando ele estava numa cidade. Ele foi caminhando para a promessa que Deus fizera para ele. Conforme o tempo ia passando, Abraão foi empobrecendo ou ficando cada vez mais rico? E por que Abraão ia ficando cada vez mais rico? Ele ia ficando cada vez mais rico porque ele buscava em primeiro lugar o quê? A vontade de Deus. E Jesus falou isso em Mateus 6,33: busque, pois, em primeiro lugar a vontade de Deus, que é o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É verdade, irmãos. Não, busca primeiro a sua preocupação, tá bom, faça. O egoísmo faz o ser humano priorizar o que dá prazer, e não o que dá sentido para a vida, não o que traz transformação. Vamos repetir junto: o egoísmo faz o ser humano buscar o que dá prazer, não o que dá sentido e traz transformação para a vida. É você que decide. Fique de pé, por favor.
nem o Deus Todo-Poderoso poderá fazer de você uma pessoa com a alma destravada, se você não decidir tirar tempo para você mesmo, e assim esvaziar-se diante de Deus em oração, e encher-se de Deus através da leitura e da meditação na sua palavra. Meu irmão, minha irmã, preste atenção nisso. Deus é o nosso Pai. E domingo eu creio que ficou claro, Ele não nos trata pelas nossas perfeições, nossas fraquezas e erros não o fazem desistir de nós, vimos isso na vida de Abraão. Deus é Pai, mas nem o Pai Todo-Poderoso pode destravar a sua alma, se você não fizer aquilo que Ele estabeleceu, que precisa que você faça, para que aconteça dentro de você o maior milagre da terra, que é ser alguém bem resolvido de dentro para fora, que é ser como Jesus foi, o mínimo possível afetado pelo pecado, e é livre do poder que leva a praticar pecados. Quando a minha alma fica sem trava, o pecado pode pouco na minha vida, e eu terei poucas práticas que desagradam ao Pai. Mas Deus só pode fazer isso na minha e na sua vida, se nós decidirmos tirar tempo para Ele. Eu convido você para fazer assim como eu vou fazer, colocar as duas mãos sobre o seu, ou para cima do seu estômago aí, quando começa o estômago e vai terminando o esôfago, que é o centro da vida, que é o coração para o judeu. Se você quiser pode fechar os olhos, mas se não quiser pode ficar com eles abertos, não vai fazer diferença, se você conseguir sintonizar o trono do nosso Pai. Pai, nós te somos gratos pela vida, eu te sou grato pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que se achegaram a esta casa de oração nessa noite. Muito obrigado por esses amados do Senhor, que têm, ó Deus, se esforçado para cumprir o pacto, para estar, ó Deus, praticando, continuando esse processo que nós iniciamos há 4 terças-feiras atrás. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus de pactos, o Senhor é Deus de aliança. Muito obrigado, Pai, porque não é nada complicado, é simples. O Senhor, apesar de toda a sua grandeza, é um Deus que se revela de modo que nós consigamos entender. Obrigado, Deus, porque cada um de nós que aqui estamos, temos o Teu Espírito habitando em nós, e por isso temos o poder para estarmos na Tua presença em oração, e por isso já temos o poder para ler e meditar na Tua palavra. Por isso nesta hora, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu ordeno que todo espírito maligno que esteja rondando a vida de qualquer pessoa que aqui esteja, provocando um sono incomum quando se decide ler a Tua palavra, que esse demônio seja queimado, que esse demônio seja extirpado, seja arrancado da casa desse filho e dessa filha, que no nome de Jesus Cristo de Nazaré, toda pressão, toda opressão que vem sobre esse filho e essa filha, quando vai orar ao Senhor, seja queimada agora também no nome de Jesus de Nazaré. Pai, ajude os meus irmãos a decidir desejar a Tua palavra mais do que qualquer outra coisa nessa terra. Pai, a nossa vida é uma correria desenfreada,
É bem verdade que todos nós temos muitos compromissos, mas para tudo que nos interessa, nós arrumamos tempo. Então nos ajude, ó Pai, a nos interessarmos por falar com o Senhor, por ouvir o Senhor falar conosco. Ó Deus, pelo menos uma vez durante todos os dias das nossas vidas. Pai, que o processo de destravamento da alma na vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs avance. Que não haja, eu peço mais uma vez, impedimento espiritual e todo impedimento natural, seja fraqueza, seja doença no sangue, seja anemia, seja o que for, que o Senhor manifeste o teu favor agora, derramando um bálsamo de cura sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre os teus filhos e filhas. Dá-nos condições plenas de, a partir da nossa decisão, ter condição de buscar a tua face em oração e de nos enchermos, ó Deus, da tua santa palavra. Pai, dá que ao sairmos daqui nessa noite, possamos ir debaixo de um alívio, de uma paz, de uma leveza e de uma convicção de que o Senhor tem para cada um de nós e através de cada um de nós muito mais do que a salvação. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que nesses dias o Senhor faça de cada um de nós labaredas de fogo na tua presença, que nós sejamos habilitados e revestidos de poder para pisar em todo o poder da maldade sem sofrer nenhum dano, e que no dia de amanhã, Pai, o Senhor use a nossa vida para engrossar as fileiras daqueles que querem que o Brasil seja do Senhor Jesus, que o Senhor esteja acima de tudo, que a família, Pai, venha depois do Senhor, e que a tua igreja seja livre para te adorar na nossa nação. Pai, dá ordem aos teus anjos para continuar trabalhando em nosso favor, dá ordem aos teus anjos para continuar trabalhando em favor do povo brasileiro, para que haja, Pai, na cadeira maior de poder, quem está inclinado com o coração para o Senhor. É a nossa oração, Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Irmãos, nós não vamos ter aquele tempo como na terça-feira passada, mas eu quero convidar os pastores para vir aqui à frente. Caso haja alguém que tenha um pedido específico de oração, por favor, pastores, vocês que estavam lá na reunião comigo, conosco juntos, quem não pôde por um motivo, né, também está liberado para vir aqui. Então, nosso culto já está encerrado. Nós não vamos ter aquele momento de ministração como na outra terça, mas se tem alguém que precisa de receber uma oração, os pastores estarão aqui para orar por você. Amém? Vá na paz do Senhor. Diga aí para o seu vizinho, vá nessa força da oração e da leitura da palavra, no nome de Jesus de Nazaré.